Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Aqui, vem comigo, cola comigo aqui com o professor Miro Santos, aqui do canal Pensando Sociologicamente. A gente vai aprender um pouco mais hoje, a gente vai tocar naquilo que é muito importante, é uma dimensão muito deveras importante da educação, que é a avaliação da aprendizagem. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acompanhe nossas redes sociais. Não ponho nada lá não, mas tá lá, tá aí, né? De praxe, as redes sociais, pra você me acompanhar. Bom, nessa aula a gente vai falar sobre o quê? Sobre a avaliação, que ela consta no conteúdo programático. Na tela a gente vê o item 7, a avaliação da aprendizagem. Cola comigo, vamos junto e vamos aprender e vamos tocar o barco para ver se a gente passa nesse concurso público. Tamo junto. Pessoal, na tela, agora vocês vão me acompanhando com a arte. Aqui, ó, professor Maratona Concurso, né? CEMED, Maratona Professor, aqui do canal Pensando Sociologicamente. Vamos avançando, colocar um marcador de texto aqui e vamos pensar em alguns tópicos, resumos sobre a avaliação. Nesse caso, a avaliação diz respeito ao quê, gente? Ó, há diferentes reflexões, entram no debate sobre a relevância da avaliação. Diferentes perspectivas. A avaliação só faz sentido se buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem. Quem está dizendo isso, que a avaliação ela vai buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem, é a Jussara Hoffmann. Tem que estar ligado nisso. A avaliação ela faz sentido a partir do que são os objetivos da educação. E os objetivos que estão no planejamento, ou no plano, no ato de pensar o que você vai ensinar. Então, tem que estar ligado sempre, né? A avaliação ela não está separada. A avaliação como um componente do ato pedagógico. Ela também não é algo segregado, né? Ensino e aprendizagem é uma coisa, a avaliação é outra. Não, ela é um componente do ato pedagógico. Quem disse isso é o Cipriano Lucchesi. Vamos ficar ligado. As pedagogias contemporâneas têm na avaliação um instrumento de emancipação. Então, a avaliação para dar a qualidade, né, de autonomia do educando e fazer ser, né, fazer construir a aprendizagem. Alguns outros pontos, há que se pensar agora em uma nova postura do professor. Considerar os saberes dos alunos, ter clareza dos objetivos da aprendizagem, usar instrumentos avaliativos correntes, avaliar os resultados objetivos e intervir as próximas ações. Intervir nas próximas ações, na verdade, a avaliação ela serve como esse propósito de você ir arrumando, reajustando e alterando o seu planejamento, costurando, delineando a partir do que você tem de feedback das avaliações, você vai alterando. Então é algo contínuo, tem que estar ligado. Bom, a LDB defende em seu artigo 24, inciso 5, a avaliação contínua e cumulativa, com a prevalência de aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Se você tiver isso em mente, pessoal, já é meio caminho andado. Aqui está o nosso mapa conceitual, o professor está muito pequenininho, vamos aumentar esse trem. Vamos aumentar. Vou colocar aqui outro tom de caneta, de marca-texto, e vamos acompanhar. A avaliação da aprendizagem. Então, a avaliação da aprendizagem ela aqui é o centro, né, do nosso mapa conceitual. E a gente vai ter aí, por um lado, teorias, do outro lado, funções. Vamos começar com as teorias? Dentre as teorias que tem na avaliação da aprendizagem, a gente tem as teorias tradicional, a contemporânea e a histórico-crítica. Gente, a tradicional, ela vai falar o quê? A tradicional ela vai dizer o seguinte, ó, que a avaliação ela exerce para examinar o conteúdo, ela existe para examinar o conteúdo. Ela tem que classificar o aluno. Ela pune o estudante a partir do resultado de sua avaliação. Se ele é bom ou ruim, se ele foi bem ou mal, se ele respondeu a partir do que se tinha como conteúdo programático da perspectiva tradicional de educação. E ela vai servir para aprovar ou para reprovar o estudante. É isso. Concepção na perspectiva de avaliação a partir da perspectiva tradicional. A perspectiva contemporânea vai dizer o seguinte, ó, que tem de ocorrer o quê? Metodologias participativas, a avaliação enquanto ato participativo. A avaliação emancipatória e descritiva. Ela tem que descrever o progresso do estudante, o avanço do estudante, como está delineando, como está se costurando aí o seu desenvolvimento educacional. Então, por isso que ela é emancipatória e descritiva. Na perspectiva histórico-crítica, a gente tem a leitura da realidade, é um ponto. Problematização dessa realidade é um ponto importante que tem que ser avaliado. E é uma instrumentalização síntese. A avaliação é uma instrumentalização síntese do que se tem até então.
Na parte que cabe às funções da educação, vou colocar o marcador agora de amarelo. A gente tem as funções formativa lá embaixo, tem a função diagnóstica e tem a função somativa. Vamos começar com essa. Então, a avaliação em relação às funções. No caso, a avaliação somativa, ela tem função de quê? Ela apresenta um resumo dos dados coletados ao final de um período. Ela tem por função classificar, ela é classificatória, ela tem que gerar notas e ela tem o propósito de excluir. Então você tem algumas vagas, elas vão classificar e terão acesso a essas vagas os primeiros colocados. Então ela busca excluir aí, né? Um tipo de avaliação somativa. Gente, a função diagnóstica, ela busca perceber o que o aluno já sabe. Então, é evidenciar, é medir, é mensurar de fato aquilo que o aluno deve ter como conhecimento ou aquela bagagem que o aluno, o estudante traz. Então, é uma mensuração, é uma medida, é um ato de diagnóstico, a avaliação diagnóstica. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai direcionar a ação pedagógica, ela serve para o início, né? Muito bom no início do ano letivo, para que a gente possa ter um feedback aí do aprendizagem dos alunos. E ela é analítica, tá bom? Ela tem uma capacidade de ser analítica. Gente, avaliação formativa. Ela visa medir as ações do processo educativo, ela busca intervir na ação pedagógica, ela tem como função, né, essa intervenção. Então, o professor, ele exerce, ele desenvolve a ação formativa, tem um feedback, há uma intervenção no processo educacional, há alteração naquilo que ele tinha planejado e há um conjunto de ações que ele vai alterar. Então, as estratégias, elas são executadas, são modificadas de maneira constante na avaliação formativa. Então, ela tem um aspecto, né, um pouquinho de controle nesse sentido, tá? Então, aí tá aí o mapa conceitual. Vou deixar no PDF, no arquivo, para vocês terem também. Se você estudar por aqui, já é um bom começo. É meio caminho andado, tá, gente? Beleza? Vamos para as questões. Vamos abrir aqui o documento de questões para a gente conseguir avançar. Deixa eu abrir aqui. Vamos abrir onde estão minhas questões. Maratona, professor. Tá lá. Tá com o arquivo correto, professor? Tá com o arquivo correto. Maratona, professor, você mede agora as questões. Então, aula 4, mapa conceitual, avaliação da aprendizagem. E chegamos no momento das questões. Gente, vou colocar a caneta vermelha e vamos, que a gente não pode parar, hein? Vamos, que não podemos parar. Cadê minha cor? Cadê minha cor? Caneta vermelha. Foi, professor? Foi. Tá lá. Vamos que vamos. 1. Da banca Fundação Universidade Empresa Tecnologia e Ciências, Fundatec. Prefeitura de São Martinho da Serra, professor, área de artes, 2024. Um nível de dificuldade considerável, mediano para difícil. 1. Analise as assertivas abaixo em relação a algumas das diferentes funções assumidas com a transformação no papel do professor na atualidade. Então, há algumas transformações no papel do professor e a gente tem que analisar essas diferentes funções, tá? 1. A partir da avaliação formativa, tem um tipo de avaliação aqui, do uso do feedback, o professor passa a ter o papel de orientador. Então, é para a gente pensar. Item 2. Essencial para a aprendizagem, o professor realiza a gestão de relacionamento com o estudante para que assim ele se sinta à vontade na interação. E aí? O professor realiza a gestão do relacionamento do estudante. Faz sentido? Faz sentido. Item 3. Cabe ao professor ser mediador e o facilitador no processo de aprendizagem. Então, diferentes funções assumidas transformações pelo que vem passando, né? A carreira do magistério dos professores. Faz sentido? Faz sentido. A avaliação formativa tem que ter base aí na função de feedback, né? Também, que a gente viu há pouco, para o professor realmente verificar o nível de aprendizagem e alterar o seu planejamento? Tem. Faz sentido também. Então, para mim, esses 3 itens estão corretos. Então, a gente vai ficar com a letra D aqui. Beleza? Vamos que vamos, é maratona, vamos para frente, vamos para cima. 2. Fundatec também, novinha, hein, gente? Ó, 2024, essa questão do concurso de 2024 da Prefeitura de São Martinho da Serra.
2. Sobre a pedagogia diretiva e seus pressupostos epistemológicos, analise as assertivas a seguir. Gente, esse tipo de pedagogia diretiva, ela direciona amplamente, né, as estratégias e como o professor vai desenvolver ali o ensino e aprendizagem. Bom, vamos lá. O professor representante do meio social determina o aluno, que é visto como uma tábula rasa frente a cada novo conteúdo. Então, é uma direção, é um ato de direcionar. Faz sentido? Faz sentido. Teoria da tábula rasa, né? Aqui é muito a teoria do empirismo, né? Do John Locke, etc. e tal. 2. O ensino e a aprendizagem são polos dicotômicos. O professor aprende e o aluno ensina. Aqui quase pega a gente, hein? São polos dicotômicos, mas o professor é aquele que ensina, não é aquele que aprende. O aluno é aquele que aprende. Houve uma inversão dos papéis aqui, então essa está errada. 3. O modelo por excelência dessa pedagogia é a do fixismo, o da reprodução e o da repetição. Faz sentido? Faz sentido. De certa forma, a gente tem a ideia de fixismo, de manutenção aí do saber a partir do conteúdo proposto e direcionado pelo professor. Então, a gente vai ficar com o item 1, item 3. Qual que é o item 1? O item 3 é a letra C. Beleza? Maratona, vamos que vamos. Nível de dificuldade considerável, né? Porque pode vir a confundir esses itens aqui, ó. Fixismo, né? Pedagogia diretiva, etc e tal. 3. Segundo Vasconcelos, a gente fala muito, né, da teoria da avaliação a partir de Jussara Hoffmann, a partir de Cipriano Lucchesi. Entretanto, cai demais, ó, em alguns concursos. Esse camarada aqui é bom, a gente tá ligado, e é bom ler o texto dele de maneira integral. Depois eu deixo aqui um link se for o caso. Bom, segundo Vasconcelos, 2012, a avaliação precisa abranger 3 aspectos básicos da tarefa educativa, que são 3 aspectos básicos da tarefa educativa. Essa eu considerei até difícil para a gente lembrar, sobretudo se as pessoas não leram, né, o Celso Vasconcelos. Vamos lá? Trabalho com conhecimento, relacionamento interpessoal e organização da coletividade. Vamos deixar na berlinda essa aqui, que essa aqui tem a ver, hein? Item B, a letra B. Verificação, seleção e certificação. E aí? Tem que verificar, mas selecionar e certificar? Não, né? São 3 aspectos básicos da tarefa educativa. Diagnóstico dos grupos, análise e disciplinamento da classe. Aqui não. Né? O Vasconcelos, ele critica, né, o uso da avaliação, sobretudo, o uso da tarefa educativa a partir da punição, a partir da chantagem, inclusive por meio de notas, né? Então essa não será a perspectiva aqui dele, não. Letra D, estabelecimento dos pré-requisitos, organização dos testes e classificação. Ele tem um pé atrás em relação a esses testes. Então a gente vai ficar na questão 3 a partir dos itens aqui. Conhecimento, relacionamento interpessoal e organização da coletividade. Letra A, tá bom? Nível difícil, não tá muito fácil essa não. 4. Bacedas, observa aqui. Quando avaliamos, não fazemos somente em relação à evolução da criança, mas também ao nosso programa, ao nosso projeto. Assinale a alternativa que explica corretamente essa afirmação. Aqui tem muito do Lucchesi, muito do Vasconcelos, que a avaliação é um processo, né, de continuidade, é um processo que não deve ter rupturas e nem ser segregado. Beleza? Vamos pensar. É preciso superar na avaliação os fatores contextuais, como os programas e práticas pedagógicas, de modo a se centrar objetivamente no estudante em sua performance. Não. Tem que verificar o contexto também, é algo integral, né? Não pode ser separado. Avaliar é emitir um juízo que mostra aos pais da criança quais as suas reais capacidades, aferidas em um contexto imparcial de convivência com seus pares. Não, né? O contexto tem que ser de integração, tem que ser de entendimento, de inclusão, e ele não vai ter essa imparcialidade, não. Aqui está muito daquela perspectiva sociológica, né, da objetividade ou neutralidade. Frequentemente, a avaliação afeta de modo equivocado as práticas de ensino, enviesando a atuação do professor e modificando o seu planejamento no período letivo. Essa aqui ela tenta dar um ar de seriedade, né, mas faz uma confusão, né? Se mais modificar o planejamento, por que vai ser de maneira enviesada?
E por que vai afetar de modo equivocado? A avaliação ela tem que afetar ou tem que ter um resultado. Aqui afetar não é no sentido negativo, né? O verbo afetar, mas enquanto resultado, enquanto a própria dinâmica do processo de avaliação. Mas, nesse caso, está errado. Vamos lá? D. Com a finalidade básica da avaliação, como a finalidade básica da avaliação é intervir ou tomar decisões educativas, é importante que ela considere como objeto tanto a criança quanto o processo de ensino-aprendizagem. Então não devem ser separados, tem que estar ligado com essa interação, tem que estar ligado com aspectos de contextualização, quem é a criança e o que a gente está pensando em relação ao ensino-aprendizagem. Faz sentido? Faz sentido, deixa na berlinda. Letra E. Idealmente, as avaliações da educação infantil não devem ser compartilhadas com os pais. Lógico que deve, né? Tem que ter um roteiro, um portfólio, a gente tem que acompanhar sim. Não faz sentido aqui não. Então vamos ficar com a letra D. 4, letra D. Vamos para 5, que aqui é a maratona, a gente já está aí com 16 minutos, vamos que vamos. 5. Considera a seguinte situação abaixo. Opa, acabei subindo minha caneta aqui. Um professor de história, ó, contou uma historinha, hein? Um professor de história do ensino fundamental percebeu que alguns estudantes não conseguiram a média para passar para o próximo ano. Então, ó, não conseguiram a média. Foi observado que um deles chegou transferido de outra instituição de ensino no mês de setembro. E o professor, ou a professora, não conseguiu identificar quais eram as suas principais dificuldades. Então aí, ó, não conseguiu identificar, né, as dificuldades. De modo a conhecer melhor o que esse estudante já aprendeu, o ideal seria que o professor ou a professora tivesse aplicado a chamada o quê? Gente, então a gente tem que sempre verificar, balizar, fazer aquilo que eu falei há pouco, né? Um diagnóstico, uma aferição. Então, a avaliação aqui ela será sempre a diagnóstica. Tá? Ah, professor, mas não é no início, é em setembro. Entretanto, para o professor é o início de uma relação entre o seu aluno. E aí, para ele, servirá a avaliação diagnóstica, tem que ser letra B aqui, tá, gente? 5, letra B. Escreva nos comentários se você julga diferente. Essa eu coloquei, de certa forma, com um nível de dificuldade um tanto quanto fácil, mas pode ser que venha algumas reflexões a partir daí. Bom, mais uma prova, Fundatec, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Pedagogo 2022. 6. A avaliação escolar tem como objetivo diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem dos seus alunos. Então, diagnosticar, né? Como que a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento de quem? Da aprendizagem. Nesse sentido, ela pode ser vista de dois tipos, de duas maneiras, essa avaliação. Então, a gente tem aí, vou subir um pouquinho, essa eu coloquei uma, né? Mas na verdade pode ser mediana para difícil, inclusive. Se a gente marcar bobeira e confundir aqui. Assinar a alternativa que preenche corretamente, né? O que? Avaliação, algum tipo, que se refere a uma avaliação contínua. A avaliação de outro tipo é uma avaliação que se preocupa com os resultados. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte, que a avaliação que ela deve ser contínua, ela está preocupada com o que, gente? Com processo, com andamento. Então, por aqui a gente pode ir por eliminação. O que tem de processo em andamento? Letra A tem? Não, intrínseca. Aqui a gente fez uma confusão. Subjetiva e objetiva busca vir a confundir o candidato. E aqui a gente tem processual e psicossocial. Então, processual, né? Olha lá. Processual, ela é um processo. E a avaliação pontual é a avaliação que se preocupa com os resultados. Então, com certeza, vai ter que ser letra C aqui. A que melhor responde, tá? Então, 6, letra C. Vamos que vamos aqui a maratona, a gente já está com 19 minutos, eu quero chegar no máximo 25 e vamos que vamos. Aqui, dificuldade 1, tem uma questão, mais um probleminha e vamos identificar. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, mas que avaliação se pratica em nosso país? Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão. Então aqui é um trecho de uma música do Gabriel Pensador e a gente vai verificar, fazer uma relação com esses trechos e com o que quer dizer aqui. E tem reflexão sobre a música. A música Estudo Errado, de Gabriel Pensador, faz uma crítica à escola tradicional, tecnicista. Faz uma crítica, até aqui está indo bem. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem e ao processo avaliativo.
Bom, realmente a música faz uma crítica, tá? Uma inferência correta, ao meu ver aqui. 2. De acordo com Vasconcelos, existe um equívoco na concepção de avaliação que não permite avanços no processo de ensino e aprendizagem. Esses equívocos estão relacionados ao referencial da avaliação, ao objeto da avaliação e ao conteúdo solicitado na avaliação. Então, são um conjunto de equívocos aqui. Equívocos. Que, de certa forma, vai pingar no que está dizendo a letra da música, né? Se você não pensar na avaliação enquanto objeto, enquanto plano, enquanto os referenciais e é o conteúdo que você quer cobrar, se você não pensar, essa avaliação ela vai ser sem sentido, né? Sem sentido. E aí vai acabar ocorrendo o que está na música. A forma da avaliação e a avaliação desarticulada da organização escolar. Então, vamos pensar. É correto afirmar que 1 e 2 são proposições falsas. Não, a 1 é claramente verdadeira. E a 2 é uma reflexão. Item 1 e 2 são proposições verdadeiras. E 2 é uma justificativa correta de 1. Faz sentido, faz sentido. Vou deixar essa aqui na berlinda, tá? C. 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas 2 não é a justificativa correta de 1. Ela é uma justificativa, ela visa argumentar e explicar. 1 é uma proposição falsa, não é. E 2 é uma proposição verdadeira, também não. Eu ficaria com a letra B aqui, ela faz mais sentido, tá, gente? Então, 7, letra B. Escreva aí nos comentários ou no chat se você colocaria outra como a correta. 8. Para Lucchesi, Cipriano Lucchesi, a avaliação é... A gente já viu alguma coisa do Lucchesi, faça a leitura, procure artigos, procure alguns resumos, é muito importante. Uma verificação dos objetivos não alcançados pelos alunos, tendo em vista determinar o grau de fracasso do professor. Que isso, né, gente? A avaliação não busca determinar o fracasso do professor. Ela não faz sentido dessa maneira. A avaliação é um processo contínuo para balizar e eventualmente verificar o nível de aprendizagem, né? Não é para classificar o que não foi alcançado. É para tentar entender e fazer uma aferição do que está sendo desenvolvido. Então, essa A é claramente incorreta, tá? P. Um instrumento para organizar as turmas tendo em vista a formação de grupos homogêneos. Não que a avaliação ela deve partir do princípio da inclusão, da diversidade e do contexto. Então, não é para organizar de maneira homogênea, não. C. Um processo de controle dos níveis de aprendizagem, tendo em vista coletar informações e selecionar os indivíduos. Bom, de certa forma, né, a avaliação ela vai sim, né, ter um caráter de controle, sobretudo a formativa. Inclusive, né, é esse papel que a gente viu lá. Entretanto, tendo em vista coletar informações e selecionar, né, aqui a gente tem um pedaço da avaliação formativa, somativa, que é muito criticada por Lucchesi. Não é isso que ele defende, não. D. Um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Então, é uma análise, uma aferição, é uma mensuração do nível de desenvolvimento do estudante, do que se está trabalhando, da qualidade da educação. Então, é dado relevante. Então, vou ficar com a letra D. 8, letra D. Então, marcando aí 23 minutos, vamos avançar. Em 9. Aponte a alternativa incorreta. Ó, essa aqui é incorreta. De onde que é essa, professor? Ó, Prefeitura de Santo Expedito, São Paulo, Prime Concurso 2017. Aponte a alternativa incorreta sobre o processo de avaliação no ensino fundamental, hein? Essa eu considerei, de certa forma, difícil. Vamos ver o que diz a 9. A avaliação deve ser sempre qualitativa. E aí? Faz sentido. O educador não deve utilizar os resultados das avaliações para redirecionar o processo de ensino-aprendizagem. Eu falei difícil, mas não é classificado como difícil, não. A gente deve ter errado ali. Por quê? Porque essa aqui, né? O educador não deve utilizar os resultados das avaliações. Se a avaliação ela não vai ser utilizada, o seu resultado não vai ser utilizado, para que ele vai balizar e fazer a avaliação? Sobretudo, aqui está falando para não redirecionar o processo. É essa, né? Ele deve sim. Vamos conferir? A autoavaliação e a avaliação em grupo são instrumentos válidos. São sim. Os objetivos da avaliação devem estar relacionados aos saberes que o aluno construiu a partir de seus conhecimentos prévios. Faz sentido? Faz sentido. Então, realmente, a incorreta é a letra B. 10, por fim, 10. A gente está marcando 24 minutos aqui. Vamos terminar a 10 com a questão mediana. Santa Helena, Paraná. 10. No momento de avaliação do processo de ensino e aprendizagem, a utilização de práticas meramente classificatórias na escola acaba muitas vezes por promover o fracasso escolar e a exclusão,
deixando de cumprir o real sentido de avaliar em sala de aula. Por isso, a avaliação também deve ser planejada. As 3 modalidades de avaliação propostas por AIDE, né, são diagnóstica, formativa e somativa. A gente tem então os 3 tipos. A cena alternativa correspondente às características de uma avaliação formativa. Opa, ele falou dos 3, mas na verdade ele quer ele quer a formativa. Vamos verificar qual melhor se encaixa na avaliação formativa. Trata-se de um processo que tem como objetivo classificar o nível de aprendizagem dos alunos, estabelecendo uma escala de valores indicativa de aprovação ou reprovação. Não, essa aqui vai ser claramente a somativa, né? Essa aqui, ó, somativa e não a formativa. Essa não é. Letra B. Trata-se de um processo pontual sendo elaborado para que os alunos respondam adequadamente sobre suas aprendizagens num momento determinado pelo professor. A formativa ela não vai ser pontual, gente. Ela é contínua, não pode. Pontual, não. C. Trata-se de um processo permanente realizado ao longo do ano letivo, com o intuito de investigar e acompanhar o desenvolvimento do aluno, possibilitando, se necessário, alterações no processo de ensino. Então, se vai alterar, realmente vai ser formativa. A gente vai ficar com essa aqui na Berlinda. D. É a avaliação que tem como objetivo identificar o conhecimento prévio dos alunos e, a partir dessa informação, o professor pode definir os conceitos e estratégias. Aqui é a diagnóstica. Então, não vai ser também não. Então, aqui, 10, letra C. Beleza? Batemos 26 minutos e é isso, pessoal. É isso. Valeu. Obrigado por você me acompanhar. Tamo junto. Faça anotações, verifique lá o gabarito, estude, né? Participe. E vamos sempre aqui pensando a sociedade de educação e a complexidade do real. Muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Boa sorte, estude, vai dar certo. Tamo junto. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.